Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui em mais uma aula que está apenas começando. Novo dia, né? Isso de aula. Agora estamos aí com mais um dia durante essa semana e na próxima semana também, segunda e quarta. E logo em seguida a nossa revisão para a nossa última prova, né? Foi um ano maravilhoso que passamos juntos. Alguma parte dele em sala presencialmente, mas infelizmente depois nós precisamos entrar online. Mesmo assim, continuamos com os nossos estudos. Pois bem, hoje você vai abrir o seu livro na página de número 175 e nós vamos estudar sobre um gênero muito interessante que eu particularmente gosto muito e faço. Pois é, eu também tenho um canal no YouTube, além de páginas no Instagram e no Facebook de um programa de entrevistas que eu tenho. Hoje a gente vai falar sobre entrevista, o gênero entrevista. Nós vamos saber como é que esse gênero se desenvolve, como é que ele se caracteriza e, claro, tem uma atividade também avaliativa que vai servir como ponto extra para vocês. Mas antes de falar sobre essa atividade, vamos falar do assunto, ok? Vem comigo na explicação. Então, vamos lá. Como é que a entrevista funciona? Você já deve ter visto diversas entrevistas, já deve ter assistido diversas entrevistas, né? Vai ter sempre um apresentador, alguém que vai mediar aquela entrevista, como também um ou mais participantes que vão falar sobre aquele determinado assunto. Então nós vamos começar como? A entrevista ela vai começar falando de um assunto específico, ou seja, vai ser escolhido um tema, um assunto, um conteúdo, e deste conteúdo vão partir perguntas e respostas sobre este determinado assunto ou tema. Pois é, nós vemos que, por exemplo, os meios mais comuns onde vemos as entrevistas são revistas. Por exemplo, pode ser a entrevista toda escrita na revista, é o que como a gente mais vê. Na revista impressa. Já na revista digital, a gente pode ter tanto ela digitada, digamos, como também pode ter a entrevista visual, em vídeo. Nós vamos ver, por exemplo, também na televisão, por exemplo, estamos aí vivendo um momento político. É muito comum vermos entrevistas de pessoas gabaritadas neste assunto para falar a respeito dele. Vamos ver, por exemplo, em sites, em jornais. Por exemplo, quem nunca viu um jornal, né? Todo mundo vê, por exemplo, no jornal, tem um apresentador do jornal, ele sempre chama alguém convidado para falar sobre um determinado tema, de um determinado assunto. Agora que, como eu já falei, estamos no momento de política, então ele chama um comentarista político, né? Alguém que seja formado, alguém que entenda de política para falar sobre este assunto. Então, nós vamos ver que, por exemplo, começa com o quê? Com a escolha do tema. Em seguida, nós vamos ver o quê? O entrevistador e especialistas no assunto, ou seja, pessoas que podem falar, que têm o que falar, que sabem falar daquele determinado tema, que tem conhecimento na área, que tem conhecimento de causa, que conhece aquele assunto, que domina aquele assunto, conhece muito bem e pode responder diversas perguntas sobre aquele assunto. Pode falar muito bem, pode esclarecer, tirar as dúvidas, explicar de uma forma melhor possível para que as pessoas que estejam ouvindo, que estejam vendo, que estejam lendo aquela entrevista, possam ficar cada vez mais cientes daquele assunto, ou seja, conhecer melhor aquele assunto que está sendo falado nessa entrevista. Então, nós vamos ver que o que terá nesta entrevista. Vamos escolhido o assunto e os especialistas para falarem sobre este determinado assunto, nós vamos ter o quê? Informações relevantes, ou seja, informações necessárias, explicadas de uma forma bem clara, bem sucinta, para que quem esteja ouvindo, quem esteja sendo o telespectador, ou seja, a pessoa que recebe a mensagem, que ouve, que assiste, que observa aquilo que está acontecendo, para que essa pessoa possa entender. Então nós vamos ver que, por exemplo, tem uma pessoa que conhece os termos técnicos, que conhece a forma bem detalhada do assunto daquela entrevista, aí ele vai passar de uma forma que todo tipo de público entenda sobre aquele assunto. Ou seja, ele vai pegar o conteúdo que ele conhece de uma forma técnica e vai passar de uma forma clara. Vai tirar, por exemplo, palavras que a gente não entenderia ou vai explicar o sentido dessas palavras. Se, por exemplo, numa entrevista de um determinado programa, um programa de bem-estar, um programa sobre saúde, enfim, e esse programa traz um médico.
Este médico, quando ele for falar, ele não pode simplesmente dizer de uma forma técnica. Ou se ele falar os nomes técnicos, os conceitos da área de medicina, o público não vai entender, porque existem palavras que não são conhecidas para nós. Então ele vai ter que dizer, olha, isso daqui, este tipo de palavra, esse tipo de conceito, este assunto significa tal coisa. Então ele vai explicar essa tal coisa de uma forma que eu e você entenda, mesmo a gente sem ser da área dele. Entendeu? É uma forma de trazer para a nossa realidade conteúdos que a gente, pelo nome técnico, não entenderíamos. Entendeu? Então vamos lá. Vai trazer esclarecimento, vai nos esclarecer, vai nos explicar a respeito daquilo que está sendo falado, que está sendo do conteúdo do assunto que está sendo mostrado ali naquela entrevista. Além de tudo, também vai trazer a opinião a respeito daquele conteúdo. Por exemplo, como eu estava falando agora de um médico, se ele está falando de um determinado tipo de comportamento, então ele vai trazer a opinião clínica, a opinião especializada. Por ele ser especialista naquela área, então ele vai poder falar. Por exemplo, o médico, ele tem a opção de se formar e ainda escolher uma área em que ele deseje atuar. Por exemplo, falando mais claramente, ele pode escolher o quê? A medicina cardiológica, que ele vai tratar o quê? Das doenças do coração, mas ele pode escolher ser pediatra, ele pode escolher ser ginecologista, enfim, tem várias coisas que ele pode trabalhar. Então, quando ele for fazer uma entrevista, na verdade, quando ele for participar de uma entrevista, ele vai ter que falar a respeito daquele tema assim, central que ele trabalha. Por exemplo, mesmo ele sendo médico, mas se ele atua na área cardiológica, ele não vai poder falar sobre outro tipo de área, porque ele é especializado na cardiologia, entendeu? Então ele vai trazer conceitos, ele vai trazer ensinamentos e esclarecimentos da área do coração, que é a cardiologia. Um professor, por exemplo, ele pode se formar em professor. Eu, português, me formei em português, mas eu posso querer me especializar melhor na área de literatura, na área de gramática, que a gente vai ver aí, a gente chama de linguística. Então a gente vai estudar linguística, então vai ficar craque em gramática. Ou eu posso me dedicar mais à literatura, posso me dedicar mais à redação, enfim, eu posso escolher uma área que eu deseje seguir. Então na entrevista eu vou falar sobre aquela área que eu tenho um conhecimento maior, mais amplo, mais diversificado, que eu conheço muito bem por ter me especializado justamente naquela área. Vocês estão dando para entender como é que funciona o gênero entrevista? Ou seja, é alguém que tem condições de explicar da forma melhor possível sobre aquele assunto, que ele pode falar deste assunto em relação à forma como acontece, a forma como age, se for uma doença, por exemplo, ele vai dizer as principais causas, os principais sintomas, como surge, como fazer o tratamento, se for um médico, né, o médico está lá falando de alguma doença. Olha, em relação à alimentação, para você ter uma alimentação saudável, você precisa consumir tantos itens desse, você não pode consumir muito isso aqui. Então ele vai dizendo, na verdade isso aí vai ficar mais para o nutricionista, né, que ele vai trazer uma dieta balanceada para cada tipo de pessoa. Então ele vai dizer, numa entrevista, por exemplo, olha, alguém que quer perder peso, então ele deve deixar de consumir ou diminuir o consumo desses tais elementos, porque eles aumentam a gordura, eles aumentam o colesterol, enfim. Então ele vai trazer alimentos que podem facilitar na perda de peso. Nós precisamos entender que a entrevista vai trazer justamente isso, os esclarecimentos necessários para que a gente entenda cada vez melhor o assunto, mesmo que a gente não seja daquela área. Então a gente não precisa ser médico, a gente não precisa ser nutricionista, não precisamos ser da área de letras, né, alguma área de letras, ou um político, qualquer coisa para entender sobre política. Simplesmente basta tão somente a gente assistir uma entrevista que fale a respeito daquele tema que a gente deseja saber mais. Então nós vamos ver que tem a opinião, muitas vezes uma entrevista vai ter debate, ou seja, pessoas com ideias, conceitos diferentes sobre um determinado assunto. Sobre aquele mesmo assunto, pessoas com visões diferentes, com opiniões, com informações de acordo com aquela opinião que ela possui. Então ela vai trazer o seu ponto de vista, a sua opinião,
neste debate, e ele vai dizer, olha, de acordo com isso que eu penso, de acordo com isso que eu estudei, de acordo com esse entendimento que eu tenho deste assunto, eu posso esclarecer desta determinada forma. Então vem outra pessoa e diz, olha, eu já penso o contrário, então traz os itens que sejam contrários à informação daquele outro entrevistado. Então também tem isso. Não só tem a opinião de um, mas pode ter de dois ou mais participantes de um mesmo assunto. Então vamos ter exemplos, vamos trazer. É muito comum na entrevista trazer exemplos. Por quê? Porque facilita, melhora o entendimento, amplia o entendimento da pessoa, os exemplos trazidos. Por exemplo, para melhorar, facilitar. Eu estou aqui dando uma aula, então eu tenho que trazer exemplos dessa aula. Se eu fosse um professor de matemática, eu estivesse falando sobre determinado assunto, então, se eu estou falando do tipo de conta, eu tenho que trazer exemplos daquela conta para facilitar o entendimento de vocês, para que vocês tenham um entendimento, uma compreensão maior daquele assunto. Do mesmo jeito é com o português. Se eu estou falando de determinado tema, se eu estou falando de determinado assunto, eu vou ter que trazer exemplos deste assunto. Eu vou ter que trazer coisas que melhorem o entendimento de quem está me escutando sobre aquele assunto. Se eu vou falar de verbo, eu tenho que dar exemplos de verbo. O que são verbos? Aí eu vou colocar verbos, no caso, são ações, né? Isso, em resumo, são ações, mas também fenômenos da natureza. E, por exemplo, se é ações, então posso colocar eu vou sair. Sabemos que existem dois verbos aqui, mas eu já expliquei isso para vocês, né? Existe o verbo principal e o verbo auxiliar. Como é que a gente descobre qual é o verbo principal? O verbo principal, isso aqui a gente chama de locução verbal, porque são dois verbos, porém com um sentido só. Locução verbal. Então nós temos aqui dois verbos com sentido só. Qual é o verbo principal? É aquele verbo que ele não pode ser removido da informação. Então, por exemplo, o verbo principal é eu vou ou eu sair, tá? Então, nós entendemos que o verbo principal aqui é sair. Então, eu posso eliminar o vou e como é que eu colocaria? Eu sairei. Então, eu tenho que trazer. Se eu estou falando de uma determinada coisa, eu tenho que trazer exemplos para quem esteja me ouvindo entenda melhor. Entendeu? Então, por exemplo, se eu quiser dar um exemplo de fenômeno da natureza. Então, hoje choveu muito. Então, chover, né, um fenômeno da natureza. Então, aqui nós temos também um verbo. Então, por exemplo, para que fique mais fácil a compreensão, o entendimento de quem esteja me assistindo, no meu caso, dos meus alunos, de vocês, eu tenho que trazer exemplos daquilo que eu estou falando, do meu conteúdo, do meu assunto. Eu tenho que trazer, no assunto específico, escolhido o assunto específico, eu tenho que trazer um profissional na área, no meu caso, aqui eu sou profissional na área, e eu vou trazer exemplos daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou ensinando. Do mesmo jeito é na entrevista. Então, por exemplo, se aqui fosse questão de, digamos, vamos supor que aqui seja um jornal, ok? Aqui é um jornal e uma pessoa me convida, eu como professor, para participar. Então, esta pessoa quer saber, quer passar para o seu público, tirar dúvidas sobre verbos. Então, eu vou trazer todos os assuntos sobre verbos e vou passar para o meu público, para o público desse jornal. Então, eu vou dizer, olha, a forma mais fácil de entender o que é um verbo é dessa maneira. E eis aqui os exemplos. A forma mais fácil de você saber como é que um verbo ele pode ser conjugado é desta maneira. Então, tenho que trazer os exemplos. Então, os exemplos são fundamentais na entrevista, porque ele vai trazer um esclarecimento melhor, uma compreensão maior do assunto que está sendo divulgado naquela reportagem, naquela notícia, ou seja, na entrevista, ok? Pois é, minha gente. Eu acredito que vocês super entenderam sobre o conteúdo da entrevista, sobre como ela se caracteriza, sobre como ela acontece. A gente já viu aí que pode acontecer em vários locais e podem ser repassadas de várias formas. Existe a entrevista, na verdade, perdão. Ela pode ser impressa, ela pode ser digitalizada, a gente ler também online. Ela pode ser visual em relação a vídeo, mas também ela pode ser só falada,
A gente vai o quê? Numa rádio. Pois é, na rádio também existem entrevistas. Então você só ouve a voz, mas você está captando aquela informação daquele assunto específico com pessoas especializadas no assunto para abordar sobre aquele determinado assunto. Pois é, eu disse a vocês que iria passar uma atividade avaliativa para complementar a nota de quem precisar. Primeiro, eu vou passar a atividade normal, o conteúdo normal de vocês, que será na página 177 à página 178. Isso daí vai ser o conteúdo normal de aula, ok? O exercício que temos normal da nossa aula. Porém, isso no livro de português. Eu vou passar para vocês uma atividade avaliativa de ponto extra. Uma atividade avaliativa de ponto extra. Essa atividade, ela vai ser com o nosso livro de gênero. Então, você vai pegar o livro de gênero, vai no mesmo conteúdo, entrevista. E você vai fazer aí todos, você vai abrir na página 38 do livro de gênero, que vai até a página 48, tá ok? Então vocês vão fazer todas as atividades, todos os exercícios que tiver no livro de gênero sobre o tema entrevista, o gênero entrevista, vocês vão fazer, que vai da página 38 a 48. Então, na verdade, até a 46, tá bom? Da página 38 a 46. Vocês vão fazer e esta atividade vocês vão me enviar. Vocês podem enviar tanto por e-mail como também pelo meu WhatsApp. Ok? Esta atividade aqui do livro de gênero, esta atividade, ela será avaliativa de ponto extra. Então, vocês que já estão com nota baixa, e mesmo aqueles que não estão, devem fazer, porque se ficarem com nota baixa na prova, vocês podem utilizar esta atividade aqui para melhorar a nota de vocês. Ok, deu para entender tudo bem direitinho. Vocês entenderam o conteúdo, como é que se forma, como é que se caracteriza, como é que acontece o gênero entrevista. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Pode mandar no direct. Vocês podem comentar mesmo no próprio canal aqui do YouTube. Vocês também podem comentar no meu, podem mandar via WhatsApp, manda no direct do WhatsApp, ou pode mandar por e-mail também. Manda sua dúvida que eu vou responder a dúvida de todo mundo, quem estiver precisando, até porque a gente precisa tirar realmente a dúvida de vocês. Vamos fazer o seguinte, vocês, em relação a todos os assuntos que a gente pegou depois da nossa prova. Então, todos esses assuntos depois da nossa prova, as dúvidas que vocês tiverem, mandem para mim, que é para eu falar na hora da revisão, porque dia 30 será a nossa revisão. Então, vocês que estão com dúvidas, vocês vão mandar todas as dúvidas para mim, e dia 30 eu estarei revisando com todas as dúvidas sendo tiradas, ok? Professor de vocês, não é top? Pois é. Então, vocês vão mandar todas as dúvidas para mim e dia 30, na aula de revisão, eu vou estar falando sobre tudo aquilo que vocês me perguntarem. Pois bem, atividade normal do livro, vocês vão pegar das páginas, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, a atividade normal do livro de português. Pode pegar o conteúdo aí da página 177 e 178, tá ok? Isso aí é o comum, o normal. Só que a atividade avaliativa de ponto extra será no livro de gênero, da página 38 a 46. Esta vocês precisam me enviar sem falta, ok? Me enviem sem falta, porque esta daqui valerá nota, tá bom? Um beijão para vocês. Até segunda-feira, quarta nós temos aula também, então fique bastante ligado, preste atenção não só na minha aula, mas nas aulas dos outros professores também. Preste bastante atenção e todos tenham um excelente sucesso nas notas. Eu quero ver todo mundo passar de ano, eu quero ver todo mundo bem, ó, show nas notas, ok? Eu não quero ninguém com nota baixa, então, pelo amor de Deus, por favor, por vocês principalmente, estudem e arrasem, botem para quebrar nas notas. Eu quero uma nota, sabe o quê? 10 para todo mundo, tá certo? Fiquem todos com Deus, uma excelente abençoada semana e até segunda-feira que vem. Tchau!